Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de light novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Wang Ji era uma velha raposa, experiente em conspirações. Ele não atacou, nem se aventurou a entrar para repreender Lin Jin. Em vez disso, ele se virou e saiu do lugar. Esse Lin Jin está apenas pedindo por isso. Apesar da bagunça que ele causou, ele ainda se sente no direito de fazer consultas. E pensar que ele até pendurou uma placa de cavaleador modelo. Nem eu teria coragem de ostentar esse título. Ele está apenas provocando todo mundo dessa forma. Já que você quer tanto morrer, tudo bem, eu não vou te impedir. Wang Ji murmurou para si mesmo com uma expressão sombria no rosto. Depois de lançar outro olhar para o salão isolado, Wang Ji voltou furioso para seu próprio salão. Chame o gerente do Departamento de Assuntos Gerais. Wang Ji instruiu. Enquanto esperava, Wang Ji inadvertidamente se lembrou dos relatórios de avaliação que havia queimado na manhã anterior. Verdade seja dita, ele ficou bastante chocado naquela época. Aos seus olhos, Lin Jin sempre foi inábil e quase inútil. Mas aqueles relatórios de avaliação sobre os ovos mutantes vieram como um tapa sonoro na cara. Wang Ji teve que admitir que ele mesmo não conseguia produzir um relatório de tão alta qualidade. No entanto, era impossível para Lin Jin chegar a isso também. Depois de pensar cuidadosamente, a única explicação plausível que ele conseguiu pensar foi que Lin Jin já havia se deparado com um caso semelhante antes. Só era possível para Lin Jin chegar a esses relatórios se ele tivesse visto relatórios de avaliação de outros ovos mutantes. Em outras palavras, isso era plágio de certa forma. Claro, esse Lin Jin ainda era muito ingênuo. Como ele conseguia expressar suas conclusões tão firmemente? Era tabu quando se escrevia relatórios de avaliação. Ninguém jamais poderia ter 100% de certeza de que suas avaliações estavam corretas. Portanto, havia necessidade de ser ambíguo. Alguém só poderia dizer que era uma previsão, e tinha que haver mais de um exemplo para apoiar cada declaração. Dessa forma, você poderia tecer seu caminho para fora de problemas no futuro. Quando Wang Ji plagiou o trabalho de Lin Jin, ele meramente pegou o conteúdo e as teorias de Lin Jin e os parafraseou. No geral, seu relatório de avaliação ainda soou bastante ambíguo. Em outras palavras, Wang Ji se recusou a acreditar que as conclusões de Lin Jin no relatório de avaliação seriam o que os ovos mutantes eclodiriam. Não seria exatamente o mesmo que Lin Jin havia escrito. Se fosse, então Lin Jin deveria ser um deus ou algo assim. No entanto, Lin Jin não era completamente bom para nada. Mesmo agora em seu estado desolado, ele ainda conseguiu causar algumas ondulações e fez com que algumas pessoas comprassem seus tokens de consulta e o presenteassem com uma placa. Você quer virar a maré? Claro que sim, eu vou te dar essa chance. Wang Ji estava decidido a difamar Lin Jin e expulsar o último da associação. Zhou Xiu, do Departamento de Assuntos Gerais, chegou. Wang Ji disse imediatamente. Gerente Zhou, chamei você aqui porque há algo que preciso que você faça. Chefe, por favor, dê suas instruções. A sede começou a investigação sobre o acidente causado pela negligência de Lin Jin. Durante esse período, ele não é mais adequado para continuar fornecendo consultas, e fazer o contrário seria totalmente irresponsável. Com o nome do Departamento de Assuntos Gerais, informe-o que antes que os resultados da investigação sejam divulgados, seus tokens serão removidos e seu salão de consulta será temporariamente fechado. Apesar do tom casual de Wang Ji, aos ouvidos de Zhou Xiu, ele não continha nada além de intenção assassina. Zhou Xiu refletiu. Você está apenas tentando matar Lin Jin dessa forma. Você sabe muito bem que a investigação ainda não começou e fechar seu consultório significa que você o está sentenciando à morte antes de tudo. Não era tão difícil imaginar que, depois desse golpe, seria quase impossível para Lin Jin reabrir seu salão novamente, nem poderia fazer mais consultas. Além disso, o acidente de avaliação era um fato. Lin Jin estava destinado a assumir a responsabilidade pelo acidente depois que os resultados da investigação fossem divulgados. Se Lin Jin mostrasse um desempenho decente durante esse período e recebesse elogios dos clientes, ele poderia ter uma chance de manter seu título. O inspetor da sede poderia mostrar misericórdia. Mas se seu salão fosse fechado, isso não lhe deixaria oportunidades de se redimir. Mesmo que Zhou Xiu estivesse causando problemas para Lin Jin durante todo esse tempo, ele sentia que o chefe Wang Ji estava indo longe demais com isso. O animal de estimação de Zhou Xiu havia contraído uma doença grave oculta e foi Lin Jin quem a apontou naquela época. Embora Lin Jin o tenha humilhado em público, ele ainda deu a Zhou Xiu uma receita para salvar a vida de seu animal de estimação depois. Grama de orvalho verde, folhas de raiz moída e flores de peônia branca, 5 moedas de cobre de cada. Sangue de veado e ginseng, 10 moedas de cobre de cada. Misture-os com 3 moedas de cobre de pó de salitre e ferva-os com ossos de animais. Paletize-os usando o método registrado no terceiro livro de peletização de Li, capítulo 6. Depois disso, Zhou Xiu preparou o remédio adequadamente e deu para seu dole amarelo.
Sua besta de estimação melhorou e quase se recuperou depois de 2 dias. Não importa o quão relutante ele estivesse, Zhou Xiu sabia que foi Lin Jin quem salvou sua besta de estimação. Sua animosidade por Lin Jin estava quase acabando e ele parou de tentar dar problemas a Lin Jin depois disso. Mas agora que o chefe Wang Ji havia emitido pessoalmente essa ordem, Zhou Xiu não podia fazer nada além de obedecer. De volta ao Departamento de Assuntos Gerais, Zhou Xiu contemplou um pouco antes de organizar seus homens para agir. Mas durante a operação, ele mexeu um pouco com isso. De acordo com as ordens do chefe, ele deveria fechar o salão imediatamente. Mas Zhou Xiu disse a seus homens para fazerem isso durante o intervalo da tarde. Simultaneamente, ele enviou alguém para informar Lin Jin para que este pudesse fazer alguns preparativos. Pelo menos ele poderia terminar suas tarefas pendentes. Caso contrário, seria totalmente humilhante ter seu salão fechado na frente de seus clientes. Lin Jin, considere isso um favor retribuído. Zhou Xiu murmurou para si mesmo depois de fazer os preparativos. Assim que o Departamento de Assuntos Gerais entregou o aviso, Lin Jin ficou surpreso ao lê-lo. Zhao Ying e Lu Xiaoyu notaram que algo estava errado, então correram para perguntar sobre a situação. Lin Jin passou o aviso para eles antes de continuar sua tarefa e tratar os poucos animais de estimação restantes. Depois de ler o aviso, Zhao Ying e Lu Xiaoyu tremeram de raiva. Contenha sua raiva. Não vamos fazer papel de bobos. Ainda há alguns clientes. Conversaremos depois de atendê-los. O Departamento de Assuntos Gerais também disse que só enviaria pessoas à tarde. Lin Jin soou composto como sempre. Embora estivesse quase sufocando de raiva, ele teve que suportar. Caso contrário, isso não apenas ofenderia aqueles próximos a ele e deixaria seus inimigos felizes? Andong parecia ter algo em mente, então ele ficou quieto a manhã inteira, focando apenas em ajudar obedientemente. Quando ele sentiu que algo estava errado, ele também foi perguntar. Lu Xiaoyu entregou-lhe o aviso e disse: Dê uma olhada você mesmo. Eles são demais. Definitivamente não vou deixá-los escapar impunes disso. Lu Xiaoyu estava chorando de raiva. Zhao Ying estava do mesmo jeito. Quando Andong leu o aviso, ele ficou tão chocado que seus punhos estavam fortemente cerrados. Até ele sentiu que algo assim era demais. Se o avaliador Lin fosse realmente desesperador e incompetente, tudo bem. Mas o problema era que, depois de ficar com ele, Andong conseguia sentir o quão altruísta o avaliador Lin era. A integridade que ele havia demonstrado como um avaliador de feras excedia em muito a de todos os outros que ele conhecia. Andong testemunhou com seus próprios olhos, não importa que tipo de clientes e animais doentes entrassem pela porta, o avaliador Lin lhe serviria com seriedade. Ele nunca pareceu incomodado e cada relatório de avaliação foi escrito em grandes detalhes. Ele não simplificaria só porque a doença não era nada grave ou se o cliente não tivesse um alto status social. Em termos de conhecimento e habilidades, ele não perderia para o chefe ou para o avaliador Gao. O homem manteve um perfil baixo, suportou humilhações e não participou da luta pela fama e lucro. Como um homem tão honesto poderia ser tratado dessa forma? Todos sabiam que ter seu consultório fechado era a maior humilhação. Mesmo que um aprendiz cometesse um erro, ele não receberia uma punição dessa magnitude. Se fosse ele, não. Se fosse qualquer outra pessoa, eles teriam revidado imediatamente. No mínimo, eles não estariam tão calmos quanto Lin Jin estava agora. Mas para evitar a agitação dos clientes, Lin Jin continuou a cumprir seu dever como avaliador de feras. Era fácil dizer quem tinha um caráter nobre e quem não tinha. Naquele momento, a vergonha no coração de Andong se intensificou e seus olhos imediatamente ficaram vermelhos. À medida que o meio-dia se aproximava, Lin Jin escoltou seu último cliente para fora do salão. Durante toda a manhã, ele conseguiu avaliar e tratar mais de 10 animais de estimação. Outros avaliadores também poderiam ter alcançado essa velocidade, mas certamente não poderiam ter sido tão detalhistas quanto Lin Jin. Todos que decidiram comprar o token de consulta de Lin Jin acharam que valeu a pena e ficaram mais do que satisfeitos. Como não poderiam ser? Para o mesmo problema, se eles tivessem consultado outros avaliadores de animais ou aprendizes, eles poderiam precisar visitar a associação várias vezes e até mesmo retornar para check-ups regulares. Sem mencionar os confusos procedimentos de avaliação pelos quais eles tinham que passar antes do check-up real. Quase nenhum dos seus problemas poderia ser resolvido de uma só vez. Mas com o avaliador Lin, tudo foi resolvido em uma visita. Apenas suas poucas folhas de relatório de avaliação tinham mais peso do que as coisas superficiais que os outros avaliadores escreviam para eles. Os relatórios de Lin Jin eram detalhados, e quem soubesse ler conseguia entender imediatamente o que continham. Avaliador Lin, eu vou argumentar com eles. Lu Xiaoyu explodiu, finalmente incapaz de se conter. Volte. Lin Jin ordenou que ela retornasse. Não ajudaria nem se você argumentasse com eles. Poderia até dar a eles uma base para falar mal de nós. Se eles querem remover meus tokens, que assim seja.
Se eles querem fechar o salão, deixe-os fazer isso. Mas... Lin Jin acenou com a mão sem dizer mais nada. Lá fora, Zhou Xiu liderou seus homens do Departamento de Assuntos Gerais. Na verdade, eles já tinham chegado, mas estavam esperando do lado de fora até o último cliente sair antes de entrar no salão. Lu Xiaoyun estava prestes a marchar enquanto Zhao Ying os encarava. No entanto, Lin Jin sabia que Zhou Xiu estava ajudando no escuro. Se eles viessem fechar o salão quando o lugar estivesse cheio de clientes, a reputação de Lin Jin, que ele estava desesperadamente tentando reconstruir, teria ido por água abaixo. Zhao Ying, Xiaoyun, cuidem de suas maneiras. O gerente Zhou está apenas cumprindo seu dever. Lin Jin comentou, significando claramente que Zhou Xiu não teve nada a dizer na decisão de fechar seu salão. O perpetrador por trás dessa decisão não foi Zhou Xiu. A única pessoa que tinha autoridade para emitir esta ordem era o chefe Wang Yi. Zhou Xiu era um homem inteligente. Ele sabia que Lin Jin tinha aceitado seu favor depois que ele tentou ganhar algum tempo para eles. Por isso, ele suspirou antes de anunciar. A associação decidiu, devido ao grave acidente de avaliação do avaliador Lin, a partir de hoje, seus tokens serão removidos e seu salão será temporariamente fechado. Outros arranjos terão que esperar até que os resultados da investigação sejam divulgados. Remover os tokens de Lin Jin significava que os tokens de consulta de Lin Jin não estariam mais disponíveis ao público. Aqueles que gostariam de buscar seus serviços não poderiam mais fazê-lo. Fechar seu salão significava simplesmente que este salão seria selado. Até mesmo o próprio Lin Jin seria proibido de entrar nas dependências. Para um avaliador, essa foi sem dúvida a maior desonra. Lin Jin ficou furioso? Como ele poderia não estar? Mas Lin Jin sabia que a raiva não era útil em tal momento. Ao fazer birra, ele estaria apenas se envergonhando e dando lugar ao ridículo. O contra-ataque de uma pessoa inteligente seria bater onde dói e dar um golpe fatal e decisivo. E antes que isso acontecesse, ele teve que tolerar e planejar sua retaliação. Nós iremos embora depois de arrumar as malas. Nós vamos incomodar você, gerente Zhou. Lin Jin disse com uma saudação. O coração de Zhou Xiu batia forte. Diante de um insulto tão grande, Lin Jin conseguiu aceitá-lo calmamente sem demonstrar frustração. Esse era o estado mental de um jovem? Após uma inspeção mais detalhada, ele pôde ver o quão claros eram os olhos de Lin Jin e o quão confiante ele estava. Ele obviamente tinha alguém ou algo o apoiando. Zhou Xiu apenas sentiu seu couro cabeludo formigar. Ele refletiu. Meus olhos foram cegados por porcaria? Como eu nunca percebi o quão extraordinário Lin Jin era. Embora parecesse que o chefe Wang Yi estava em vantagem dessa vez, e Lin Jin não poderia mais virar o jogo, Zhou Xiu ainda tinha um palpite de que mudanças ainda poderiam ocorrer. Não havia muito mais no corredor. Ele deixaria os livros para trás, levando apenas os animais de estimação, alguns materiais de escrita e roupas. Portanto, a arrumação foi feita rapidamente. Durante todo o processo, os olhos de Zhao Ying, Lu Xiaoyun e até mesmo Andong estavam nublados e vermelhos enquanto permaneciam em silêncio. Com isso, Lin Jin riu. Está fechado apenas temporariamente, não para sempre. Já que você decidiu aprender comigo, você deve ter fé em mim. Vamos lá. Estou com fome. Vou pagar uma refeição gostosa para vocês. Wang Yi obviamente enviou alguém para observar secretamente a situação aqui. O que Zhou Xiu está fazendo? Por que ele deu tempo para Lin Jin se preparar? Ele deveria ter fechado o salão na frente de todos. Mas nada importa neste momento, os resultados são os mesmos. Ó Lin Jin, tentando se emancipar? Eu não vou te dar essa oportunidade. Após receber a notícia de que o salão de Lin Jin estava fechado, aquela pedra pesada que pesava no coração de Wang Yi finalmente caiu para descansar. Com isso, ele só teve que esperar a sede enviar um inspetor para a cidade do bordo. Uma vez que eles verificassem que Lin Jin havia causado o acidente, sua certificação poderia ser revogada na hora. Naquele momento, chegou um relatório dizendo que Jia Qin estava solicitando uma audiência. Havia um brilho nos olhos de Wang Yi. Ele se inclinou para trás e os informou para deixá-la entrar. Logo, Jia Qin entrou na sala. Saudações, chefe. Encantadora como sempre, nenhum homem poderia resistir ao fascínio de Jia Qin. Wang Yi olhou para sua figura voluptuosa e silenciosamente xingou. Que bruxa! Pensando bem, Jia Qin foi a razão pela qual Wang Yi começou a atacar Lin Jin. Naquela época, ele queria ter um gostinho dela e esperava usar esse método para mantê-la como seu brinquedo pessoal. Mas não demorou muito para Wang Yi perceber que Jia Qin não era um alvo fácil. Cada vez, ela encontrava uma maneira de escapar de seus dedos. Apesar do tempo que ele havia investido nela, ele não ganhou nenhum benefício. Esqueça dar uma mordida, ele nem tinha segurado a mão dela antes. Era como ter um prato delicioso colocado bem diante dos olhos. No entanto, só se podia assistir, e era proibido dar uma mordida.
Qualquer outra pessoa ficaria tão irritada quanto Wang Ji. E Wang Ji ficou furioso. Sua paciência com Jia Qin estava se esgotando, e ele estava apenas atacando Lin Jin para estabelecer seu prestígio. Como ele tinha dado uma nota terrível a Lin Jin teve que obedecer à avaliação de Wang Ji. Caso contrário, seria Wang Ji quem seria investigado no final. Além disso, um dos anciãos da associação, Nan Gongxian, uma vez mencionou a ele para promover Dong He quando uma oportunidade surgisse. A esposa de Nan Gongxian era Dong Qi, irmã de Dong He. Uma era anciã da associação com uma formação profunda. A outra era uma aprendiz que não tinha nada além de uma aparência deslumbrante. Não havia necessidade de questionar sua escolha. Algo está errado. Wang Ji imediatamente assumiu um falso ar de excelência. Eles estavam em seu consultório. Embora estivessem sozinhos, ele não deveria deixar as coisas irem longe demais, caso alguém visse. Ouvi dizer que o consultório de Lin Jin foi fechado. Disse Jia Qian. Wang Ji assentiu. Está certa, e foi sob minhas ordens. Você deveria estar feliz com isso. Jia Qian olhou ao redor antes de dar um passo à frente, sorrindo. Uma lufada de fragrância imediatamente encheu seu olfato. Chefe, parece que o fim de Lin Jin está próximo. Quando você vai me dar uma recomendação? Sua voz carregava um tom de sedução. Wang Ji sorriu também. Vem até mim esta noite. Eu te conto. Ele estava sendo extremamente direto. Tendo dito isso, ele estendeu um braço para agarrar a cintura de Jia Qian. A expressão de Jia Qian mudou um pouco. Com um movimento rápido, ela se esquivou e intencionalmente respondeu com uma voz coquete, dizendo: Chefe, não concordamos que, assim que eu me tornasse uma avaliadora oficial de bestas, eu realizaria seu desejo. Wang Ji franziu a testa, ficando irritado. É a mesma coisa toda vez. Você me pede favores, mas nem me deixa tocar sua mão. Agora estou começando a suspeitar que você está apenas brincando comigo. Jia Qian disse rapidamente. Eu não ousaria. Já fizemos um acordo. Se meu desejo for realizado, eu nunca voltaria atrás em minha palavra. No entanto, antes que se torne realidade, por favor, seja um pouco mais paciente por enquanto. Wang Ji estava claramente perdendo a paciência. Era a mesma desculpa toda vez. Ele planejou forçá-la agora mesmo. Afinal, mesmo que ele a levasse, ele assumiu que Jia Qian não ousaria dizer uma única palavra sobre isso. No entanto, houve uma batida repentina na porta, extinguindo a luxúria e a fúria no coração de Wang Ji. Jia Qian aproveitou a oportunidade para anunciar sua partida. Uma vez do lado de fora, sua expressão escureceu. Ela respirou fundo para se acalmar antes de sair furiosa. Com seus 3 discípulos a tiracolo, Lin Jin os levou ao pequeno quintal de Liao Gu. Falando nisso, desde que ele provou os pratos do Masterchef Liao, Lin Jin se tornou muito mais exigente. Ele sempre achou que os pratos de todos os outros eram ruins, então ele queria vir aqui para uma refeição grátis. Claro, Lin Jin não chamaria isso de ganhar uma refeição grátis. Era um encontro casual. Veja, ele até fez Zhao Ying e os outros trazerem presentes. Desde aquele incidente no restaurante Symphony, Liao Gu nunca mais voltou. Embora o dono do restaurante Symphony o tenha visitado pessoalmente, Liao Gu era um homem teimoso e se recusou a ceder. Havia rumores de que o dono do restaurante Symphony estava furioso. Claro, ele não estava bravo com o Masterchef Liao Gu. A culpa era do gerente, Zhang Baili. Sem dúvida, ele enfrentou consequências severas ao ter que pagar uma enorme taxa de compensação e poderia parar de sonhar em estabelecer uma carreira nesta indústria. Quando Lin Jin chegou, Liao Gu estava colhendo vegetais em seu quintal. Ele ficou emocionado ao ver Lin Jin. Este homem tinha cozinhado a vida toda. Sua personalidade era como o fogo de um fogão, ousado e direto. Aqueles que ele aprovava, ele podia conversar com eles por 3 dias e noites consecutivos. Para aqueles que ele desprezava, ele nem sequer dava uma olhada. Da comitiva que ele trouxe, Hao Ying e Lu Xiaoyun já tinham conhecido Liao Gu antes. Essas garotas foram corteses e cumprimentaram Liao Gu respeitosamente. Era a primeira vez que Andong encontrava o lendário Masterchef Liao, então ele estava chocado demais para falar. O avaliador Lin me trata com grande sinceridade, como posso continuar a esconder isso dele? Durante toda a jornada, Andong estava lutando contra sua consciência. Para ser honesto, ele não sentiu essa pressão mental no começo, mas depois de testemunhar as habilidades extraordinárias de Lin Jin e seu caráter admirável, Andong começou a vacilar. Especialmente depois que Lin Jin deu a eles aquela palestra, Andong pôde sentir que Lin Jin não se conteve em nada ao transmitir conhecimento aos seus pupilos. Lin Jin havia feito uma ação tão valiosa, se Andong não vacilasse, ele seria apenas um bastardo irredimível. Por isso, ele chamou Lin Jin de lado para que ele pudesse confessar suas intenções. Depois de contar tudo a ele, Andong sentiu como se uma grande pedra tivesse deslizado de suas costas. Havia também uma sensação de libertação.
Não importava para ele o que viria a seguir. Mesmo que ele fosse repreendido pelo avaliador Lin ou expulso, ele aceitaria seu destino de bom grado. Ele tinha que assumir a responsabilidade por seus erros, não importa o que acontecesse. Lin Jin não disse uma palavra depois de ouvi-lo. O que veio depois foi um longo período de silêncio. Com a cabeça abaixada, Andong disse: Avaliador Lin, você pode me repreender se quiser. Eu sei que estava errado. Quando eu voltar, direi a Dong Rei e aos outros que vou parar de fazer isso. Então, deixarei a Associação de Avaliação de Bestas por vontade própria. Dito isto, ele se virou para sair. Lin Jin o chamou de volta. Nem todo mundo tem a oportunidade de provar os pratos do Masterchef Liao. Você é um dos poucos que tem a oportunidade, mas quer ir embora? Você é um idiota. Lin Jin sorriu e foi dar um tapinha no ombro de Andong. Já que você sabe que estava errado, você só precisa mudar. O homem comete erros de vez em quando. Só um mentiroso diria o contrário. Andong ficou pasmo. Naquele instante, aos seus olhos, a silhueta de Lin Jin era colossal e inabalável. Como um sábio guru, Lin Jin o havia tirado de um abismo escuro e o levado para a luz. Mais importante ainda, o avaliador Lin o perdoou. Andong sentiu vontade de chorar. Em seu coração, ele havia decidido. Quem se importa com Dong Rei e Dong Qi? De agora em diante, ele não tinha mais nada a ver com eles. Além disso, Andong também estava bastante grato. Se eles não o tivessem enviado aqui, ele nunca teria sido capaz de aprender sob a orientação do avaliador Lin. Lin Jin nunca mencionou esse incidente a ninguém. Ele descartou isso porque Andong não lhe causou nenhum problema sério. Além disso, ele confessou por conta própria. Com isso, Lin Jin conseguiu ganhar um seguidor útil, então por que ele deveria dificultar as coisas para Andong? Eu sabia. Como aquele idiota cabeça de porco, Dong He, poderia inventar algo assim? Então ele tem uma irmã inteligente, e ela é a esposa do ancião Nangon Xian. Mas e daí? Lin Jin não estava com medo nenhum. Apesar de quão sombrias eram as circunstâncias em que ele se encontrava, aparentemente sem chance de virar a maré depois que seu consultório foi fechado por Wang Ji, Lin Jin não era mais o mesmo Lin Jin de antes. Com o Museu das Bestas Mortais, era apenas uma questão de tempo até que ele fizesse seu retorno. Por enquanto, Lin Jin não podia se incomodar com assuntos tão mesquinhos. Ele só queria ter uma boa refeição. Além disso, a avaliação mensal da associação ocorrerá em 2 dias. Coincidentemente, também foi o dia dos principais exames para avaliadores de animais. Esta foi uma data bastante única. Os avaliadores de animais aprendizes fariam os exames de qualificação para se tornarem avaliadores de animais certificados, e os avaliadores de animais certificados, por outro lado, fariam os exames de promoção. Lin Jin era atualmente um avaliador de bestas de rank 1. Se ele participar e passar no exame de promoção, ele poderia se tornar um avaliador de bestas de rank 2. Esse era o plano de Lin Jin. Na verdade, quer seu salão fosse fechado ou não, Lin Jin já havia decidido fazer o exame de promoção. Com o Museu da Besta Mortal em seu arsenal, por que não faria isso? Então, antes que isso acontecesse, foi bom fazer uma pausa. Liao Gu certamente fez jus ao seu título de Masterchef. Apenas alguns pratos aleatórios já eram deliciosos o suficiente. Ele teve uma ótima conversa com o Lin Jin durante a refeição, enquanto Zhao Eng, Lu Xiaoyun e Andong mantiveram suas cabeças baixas enquanto devoravam tudo, pedaço por pedaço. Nesse momento, Lin Jin notou uma pilha de vegetais podres no quintal que obviamente foram comidos por insetos, então ele casualmente perguntou sobre isso. Ao ouvir isso, Liao Gu começou a fumegar pelos ouvidos. É tudo por causa daquele verme da couve horrível. Deus sabe onde ele está se escondendo, mas ele está constantemente estragando meus vegetais. Meus vegetais são todos nutridos e regados com água de nascente espiritual. Isso acabou atraindo aquele filho da mãe e eu tentei tantas maneiras de pegá-lo, mas até agora, só voltei de mãos vazias. Que velhote engraçado era o Liao Gu. E pensar que ele ficaria tão irritado por causa de uma lagarta de repolho. Quando Lin Jin ouviu isso, ele imediatamente percebeu que essa lagarta de repolho que Liao Gu mencionou pode não ser um inseto comum. Caso contrário, como ela poderia ser inteligente o suficiente para escapar da captura de um humano? Por curiosidade, ele perguntou mais sobre o assunto. Liao Gu descreveu o verme da couve como tendo um corpo grande, tão grosso quanto o polegar de um humano. Era completamente verde com padrões vermelhos em seu corpo. Ele estava causando estragos em sua fazenda de vegetais, comendo tudo em seu caminho, e Liao Gu estava preocupado com isso há um bom tempo, já que não conseguia pegá-lo. Eu suspeito que esse verme de repolho pode ser uma raça rara. Ele não só se move regularmente, mas também é extremamente astuto. Durante nossas batalhas, eu sempre acabo no lado perdedor. Mas não é como se isso importasse de qualquer maneira, pois estarei deixando a cidade do bordo em breve. Quando chegar a hora, aquele verme horrível não será capaz de me machucar, mesmo que quisesse.
Já que não posso me dar ao luxo de provocá-lo, posso pelo menos evitá-lo. Liao Gu parecia desamparado. Era evidente o quão desanimado ele estava por não vencer a guerra contra o verme de repolho. Ele só podia reclamar e contar a ele sobre os atos malignos do inseto terrível. Lin Jin só conseguia ouvi-lo. Nesse momento, Dourado, que havia sido carregado por Lin Jin, levantou sua cabeça de galo bem alto enquanto trotava passando pela mesa de jantar. Na boca de Dourado estava um grande e gordo verme de repolho. Lin Jin olhou inadvertidamente apenas para perceber que aquele verme suculento parecia exatamente com o verme da couve que Liao Gu havia descrito. Era grosso como um polegar, todo verde com padrões vermelhos. Lin Jin imediatamente interrompeu os resmungos de Liao Gu e apontou para Dourado. Masterchef Liao, aquele verme terrível que você mencionou. É este? Liao Gu estava apenas ficando animado com a história, então ser interrompido por Lin Jin o irritou. Quando ele se virou, ele ficou estupefato. A julgar pela expressão no rosto do chefe, sem dúvida, era esse. Sentindo o olhar aquecido de Liao Gu, Dourado deu um passo cauteloso para trás, provavelmente com medo de que Liao Gu fosse roubar seu lanche dele. E então, com um movimento rápido, ele mordeu, cortando o grande verme em porções antes de engolir tudo. Depois de terminar de comer, com a cabeça erguida, ele esticou suas garras de galo pomposamente e foi para fora para tomar sol na fazenda de vegetais. A expressão do Masterchef Liao era algo para se ver. Era uma mistura de choque e alívio. Ele parecia querer dizer algo, mas depois de muito tempo, engoliu as palavras e fez outra pergunta. Lin Jin, de onde você tirou esse galo? Este galo, Dourado, tinha uma personalidade e tanto. Naquela época, ele tinha seguido Lin Jin de volta para a cidade do Bordo desde a Cidade Eterna. Para Lin Jin, ele era outro galo caipira, algo que não valia a pena pensar. Ele tinha permissão para andar livremente porque este galo agia exatamente como um cachorro, ele sabia onde era sua casa e sempre voltava na hora certa. Na superfície, era impossível dizer se Dourado tinha alguma característica única. Apenas Lin Jin era capaz de dizer o quão incrível era a linhagem sanguínea desse senhor Dourado. Sangue de um corvo dourado? Ao ouvir a elaboração de Lin Jin, Liao Gu pareceu surpreso. Embora fosse um chefe, Liao Gu era um homem conhecedor, então ele naturalmente já tinha ouvido falar da lendária linhagem do corvo dourado antes. Era do pássaro sol dourado, uma criatura encontrada em tempos antigos durante a Era dos Imortais. Há muito tempo atrás, o sol no céu era uma reencarnação do corvo dourado. Alguns dos livros sobre imortais declaravam que o corvo dourado deveria ser tratado como o pássaro sol dourado. Isso foi uma prova de quão incrível era a linhagem do corvo dourado. Liao Gu agora estava olhando para Lin Jin de forma diferente. O rapaz havia trazido um galo aparentemente aleatório que acabou sendo parte da linhagem do corvo dourado. Não é de se espantar que ele pudesse pegar aquele verme de que estavam falando. Se ele soubesse disso, Liao Gu teria pedido a Lin Jin para trazê-lo mais cedo. De repente, Lin Jin se lembrou de algo. Ele foi até onde Dourado tinha mastigado o verme e olhou ao redor. Estendendo a mão, ele tocou os restos de qualquer suco que restasse no chão. O Museu de Feras Mortais foi acionado imediatamente. Verme de sangue esmeralda. Nível 1. Raça rara. Então era verdade. Após olhar mais de perto a descrição do verme de sangue esmeralda, sentimentos de arrependimento brotaram no coração de Lin Jin. Se ele soubesse que esse verme era tão raro, ele o teria arrancado do bico de Dourado antes. O verme de sangue esmeralda tinha uma linhagem oculta que lhe dava a habilidade de derreter metais. Ele também tinha um potencial acima da média e, mais importante, esse verme era um ingrediente medicinal raro que não podia ser encontrado em qualquer lugar. Mas era tarde demais para arrependimentos. Dourado já tinha zombado disso e nenhuma quantidade de persuasão poderia trazê-lo de volta. Nesse momento, Lin Jin se virou para olhar para Dourado, que estava sentado na fazenda de vegetais tomando sol, e imediatamente percebeu algo estranho. O corpo de Dourado parecia estar emitindo calor. E o calor estava ficando cada vez mais forte. Os olhos de Lin Jin brilharam instantaneamente. Nascido como um Rank 2, Dourado era uma raça incrivelmente rara de galo. Lin Jin mal prestou atenção ao pássaro, mas agora que estava, ele notou que Dourado estava mostrando sinais óbvios de evolução. Ele rapidamente correu, e no momento em que chegou perto, Lin Jin sentiu uma onda de calor envolver seu corpo. Estendendo a mão para tocar Dourado, sua suspeita foi confirmada. Depois de ler cuidadosamente, um dos métodos para ajudar Dourado a evoluir era consumir outra besta rara do mesmo atributo. Isso lhe daria uma certa porcentagem para desencadear sinais de evolução. Claro, a evolução não era garantida pela mera presença desses sinais. Mas se Lin Jin lhe desse uma mão agora mesmo, as coisas seriam diferentes. Sem pensar duas vezes, Lin Jin instruiu. Andong, Xiao Yun, vão e me tragam alguns ingredientes medicinais, rápido. Enquanto falava, Lin Jin rabiscou a receita no papel antes de entregá-la a eles.
Ele os mandou embora imediatamente, pois o tempo era essencial. Masterchef filial, jogue fora toda a água que você tiver. Não deixe nenhuma gota de água no tanque. Zhao Ying, ajude-o. Lin Jin não teve tempo de explicar. Foi muita sorte que Dourado mostrasse sinais de evolução, então Lin Jin teve que agarrar essa oportunidade. Caso contrário, não havia como dizer quando esses sinais reapareceriam no futuro. Liao Gu percebeu que o galo também estava prestes a evoluir, então ele não demorou e, em vez disso, virou o tanque de água com a ajuda de Zhao Ying. Xiao Wu, fique de olho em Dourado. Não o deixe beber água e não o deixe sair do quintal. Lin Jin gritou para Xiao Wu. Quando um animal de estimação atinge o nível 3, sua força não só aumenta drasticamente, como também pode se comunicar telepaticamente com seu dono. Xiao Wu entendeu a intenção de Lin Jin. Ele rapidamente mostrou sua força e foi proteger o galo. Voltando para Dourado, o calor em seu corpo estava chegando ao ponto de ebulição. Como a tampa de um vaporizador sendo levantada, havia nuvens grossas de vapor subindo de seu corpo. Era evidente que Dourado estava alheio ao que estava acontecendo. Ele só se sentia tonto com o calor escaldante dentro e fora de seu corpo e era realmente desconfortável. O calor era insuportável. Aquele verme de sangue esmeralda que ele havia comido antes já havia liberado seu trunfo. Parecia que o calor escaldante estava incendiando seu corpo. Ele estava com sede. Ele precisava desesperadamente de água. Batendo as asas, Dourado estava prestes a procurar uma fonte de água. Mas ele tinha apenas dado um passo antes de ser forçado a recuar por Xiao Wu. Dourado ficou irritado. As chamas envolvendo seu corpo estavam surgindo e suas penas estavam eriçadas. Sua crista estava vermelha e Dourado batia suas asas violentamente, tudo isso enquanto assumia uma postura agressiva. Xiao Wu não se deixaria provocar assim. Enquanto Dourado era feroz, Xiao Wu ainda estava um nível acima dele. O corpo do lobo de fogo imediatamente cresceu enquanto as chamas envolviam seu ser. Exibindo suas presas, ele soltou um rosnado baixo para manter Dourado contido. Com isso, o lobo e o galo estavam prontos para um confronto. Ambos eram animais de estimação com atributos de fogo. Conforme suas chamas colidiam, o quintal ficava escaldante. Os vegetais da fazenda foram os primeiros a sofrer, pois foram instantaneamente carbonizados pelo calor. A terra chiou até secar enquanto Lin Jin e os outros deram alguns passos para trás para evitar o calor escaldante. À medida que as chamas ao redor de seu corpo aumentavam, mais sede ele sentia. No entanto, Xiao Wu estava aguardando cuidadosamente, e apesar das inúmeras tentativas de Dourado de escapar, Xiao Wu sempre encontrava uma maneira de pará-lo. Ambas as bestas de estimação estavam se enfrentando frente a frente. Como nenhuma delas estava disposta a ceder, elas se envolveram em combate. Lin Jin agora estava grato pelo fato de Xiao Wu ser uma besta de rank 3. Caso contrário, ele poderia não ser capaz de subjugar Dourado. Apesar do distanciamento de Dourado com sua tendência de se aventurar sozinho como um pequeno galo curioso, quando ele ficava bravo, a maioria das bestas de estimação de rank 2 não conseguiam nem lutar contra ele. Se eles não conseguissem impedir Dourado de beber água agora mesmo, a evolução seria um fracasso total. Foi mera coincidência que Dourado estivesse mostrando sinais de evolução. Embora não tenha sido uma evolução perfeita, os efeitos foram próximos o suficiente, principalmente porque ele consumiu o verme de sangue esmeralda. O verme não era apenas compatível com Dourado devido ao seu atributo, mas, mais importante, ele também podia despertar a linhagem do Corvo Dourado em Dourado. Em outras palavras, o estimulante para a evolução de Dourado não foi o verme de sangue esmeralda em si. Em vez disso, foi a linhagem escondida dentro do pássaro durante todo esse tempo que desencadeou o surgimento de tais sintomas. Ativar até mesmo um pouquinho da linhagem do todo-poderoso Corvo Dourado foi mais do que suficiente para ajudar Dourado a evoluir. A parte mais vital desse processo era trazer à tona os poderes dessa linhagem, e Dourado sofreria muito como resultado. No entanto, eles não tinham escolha. Para ele evoluir, ele deve suportar a dor. E se ele bebesse ou entrasse em contato com água, tudo teria sido em vão. Dourado, estou fazendo isso para o seu próprio bem. Gritou Lin Jin da lateral do campo. Dourado e Xiao Wu estavam atualmente envolvidos em uma briga intensa. A crista de Dourado se tornou uma bola de chamas. Suas garras ficaram maiores e mais afiadas, também envoltas em fogo. Enquanto ele batia suas asas, era possível sentir o calor escaldante enquanto o ar quente varria a área. Ao que parece, quando Dourado evoluir para uma fera de estimação de nível 3, com um bater de asas, ele pode lançar um jato de chamas. O relógio continuou a correr. Andong e Lu Xiaoyun retornaram com os ingredientes necessários. Sem outra palavra, Lin Jin começou a ferver o remédio enquanto corriam contra o tempo. Dourado estava ficando cada vez mais feroz, mas Xiao Wu ainda tinha vantagem. No entanto, estava rapidamente se tornando aparente como eles estavam diminuindo a lacuna de poder que antes existia entre eles. E Dourado ainda era apenas um animal de estimação de nível 2.
Poucos momentos depois de todo esse incidente começar, Lin Jin saiu carregando uma tigela de remédio. A textura deste remédio era pegajosa e exalava um cheiro forte de ervas. O quintal do Masterchef Liao Gu estava atualmente em ruínas graças às duas bestas de estimação, mas ele não se importava mais com isso. Em vez disso, ele estava focado em assistir as duas criaturas se despedaçando. Não era só ele que estava absorto na briga de feras, até mesmo Zhao Ying, Lu Xiaoyun e Andong assistiam com suas mandíbulas bem abertas. Suas feras de estimação se escondiam obedientemente atrás de seus donos sem ousar sequer dar uma olhada nas duas feras em conflito. Da perspectiva desses animais de estimação, as duas figuras de classe alta no pátio não deveriam ser provocadas. Isso deve ser o bastante. Lin Jin comentou enquanto observava a condição de Dourado. Então, ele colocou a tigela de remédio no chão e chamou Xiao Wu de volta. Xiao Wu imediatamente saltou para trás. No entanto, Dourado estava evidentemente ainda furioso. Ele bateu suas asas com raiva, pretendendo perseguir Xiao Wu. Como as coisas estavam prestes a ficar confusas, Lin Jin lançou um feitiço para liberar completamente a força de Xiao Wu. Naquele momento, Xiao Wu finalmente pôde liberar seu potencial de Rank 3. Seu tamanho aumentou até que ele ficou maior que um touro e seu pelo se misturou com as chamas ao redor dele como se o fogo fosse seu casaco de pele. Tendo liberado a habilidade de dissuasão de bestas, Dourado finalmente parou de tentar atacá-lo. Ou talvez ele tenha notado o remédio no chão. Como estava com sede, Dourado se lançou para o remédio em frenesi. Contanto que fosse algum tipo de líquido, Dourado não se importava nem um pouco com o que era. Logo, metade do remédio tinha acabado. Como esse medicamento foi preparado a partir da receita exposta no Museu da Besta Mortal, é fácil imaginar o quão eficaz ele era. Os resultados foram instantâneos. Dourado continuou cantando enquanto seu corpo crescia um tamanho maior. Ao mesmo tempo, ele estava perdendo suas penas pesadamente. Quanto mais ele fazia aquele barulho, maior ele ficava até que o chão sob suas garras estava coberto de penas. Naquele momento, Dourado era como uma galo sendo despido de suas penas. Seu corpo continuou a crescer. A expansão não parou até que Dourado atingiu a altura de um humano adulto. A aura que ele exalava agora era quase igual à de Xiao Wu. Dourado teria parecido ainda mais intimidador se tivesse mantido suas penas. De repente, uma brasa de fogo começou a se espalhar pelo corpo de Dourado e uma cena chocante aconteceu diante dos olhos deles. Como um pincel de calígrafo, a brasa começou a traçar o formato das penas no corpo de Dourado, pedaço por pedaço, pena por pena. Em um instante, o Dourado não estava coberto de penas flamejantes. Até sua crista era uma chama ardente. Houve um longo assobio. Todos os presentes, incluindo o animal de estimação, além de Xiao Wu e Lin Jin, deram um passo para trás. O pangolim e a raposa vermelha até se enrolaram em um pacote, tremendo de medo. Nível 3. Os olhos de Zhao Ying, Lu Xiaoyun e Andong quase saltaram das órbitas. Apesar de muitos anos de dificuldades e educação, como aprendizes de avaliadores de bestas, eles nunca testemunharam uma besta de estimação evoluir do Rank 2 para o Rank 3. Hoje, eles finalmente testemunharam isso. Não era apenas um galo comum? No começo, eles não pensaram nada sobre esse galo. Andong até assumiu que o galo encontraria seu caminho para a mesa quando o banquete começasse. Então por que ele evoluiu de repente? E para um Rank 3? Como não conseguiam entender como aquilo acontecia, só conseguiam assistir com admiração. Lin Jin ficou bastante surpreso. Dourado nunca teve um contrato de sangue e estava sem dono. Era mais difícil para animais de estimação como ele evoluírem dessa forma, mas de alguma forma, ele conseguiu fazer isso com sucesso. Ao comer o verme de sangue esmeralda, o sangue do corvo dourado em suas veias conseguiu ser ativado. Isso, junto com a assistência de Lin Jin, sua evolução foi um sucesso. No nível 3, a criatura não apenas poderia alterar seu tamanho e ganhar melhor controle sobre seus poderes elementais, mas sua inteligência também melhoraria. Dourado já era mais esperto do que a maioria dos animais de estimação comuns. Após sua evolução, ele estava naturalmente ciente de quem era seu benfeitor, então ele gritou para Lin Jin enquanto batia suas asas. O vento que suas asas criavam era realmente forte. Então, ele fez alguns arranhões, e o chão de cimento abaixo de seus pés rachou sob suas garras afiadas como navalhas. E como uma espada flamejante, havia um rastro de chamas deixado em seu rastro. Depois disso, o corpo de Dourado encolheu gradualmente até que ele ficou do tamanho de um galo normal novamente antes de continuar a tomar sol no quintal, assim como fazia antes da evolução. Era como se o que aconteceu antes não tivesse nada a ver com ele. Depois de um longo tempo, Lu Xiaoyun finalmente falou. Esse galo tem uma personalidade bem interessante, não é? A personalidade de Dourado não era novidade para Lin Jin. Para ele, a evolução de Dourado era uma coisa boa.
Embora Dourado não fosse exatamente sua fera de estimação, o galo gostava dele e continuava a segui-lo como se esse fosse o caso de qualquer maneira. Como isso aconteceu tão repentinamente, o quintal de Liao Gu acabou sendo destruído. No entanto, o Masterchef nunca proferiu uma palavra em protesto. Para explicar em suas palavras, ser capaz de testemunhar esse momento valeu totalmente a pena. Quanto a Zhao Ying, Lu Xiaoyun e Andong, depois que o choque passou, seu respeito por Lin Jin só aumentou. Antes disso, Zhao Ying e Lu Xiaoyun suspeitavam que a besta de estimação de Lin Jin, Xiao Wu, poderia estar no rank 3, mas eles não tinham provas. Agora, eles finalmente podiam confirmar. Xiao Wu era realmente uma fera de estimação de nível 3. E agora, não apenas Xiao Wu, mas até mesmo o galo que Lin Jin mantinha em casa também era de nível 3. Quando olhavam para seus próprios animais de estimação, eles só conseguiam sentir a enorme disparidade de habilidade entre eles e Lin Jin. Especialmente Andong. O animal de estimação de Andong era um porco blindado. Era considerado uma criatura bastante rara também, pertencente a uma variante de javali. A pele grossa e resistente em suas costas e membros fazia com que parecesse estar usando uma armadura e foi daí que tirou seu nome. O porco blindado de Andong estava apenas no rank 1 e ele não tinha ideia de como ajudá-lo a evoluir. Andong costumava trabalhar para o departamento de logística, então ele tinha um relacionamento relativamente bom com Dong He. Uma vez, ele tentou fazer com que Dong He pedisse ajuda ao ancião Nan a esse respeito. Corria o boato de que as capacidades de avaliação de animais do ancião Nan eram superiores às do chefe Ugi. Para evoluir sua besta de estimação, Andong deu a Dong He algumas vantagens. Mas depois de esperar por uma eternidade, a resposta final que ele recebeu foi um conselho para mudar sua besta de estimação. Até hoje, Andong se lembra de como tudo aconteceu. Bestas de estimação pertencentes à família dos javalis não têm muito potencial para começar. Embora possuíssem força de combate acima da média como bestas de rank 1, a ponto de serem capazes de derrubar um leão ou tigre quando enfurecidos, de que adiantava essa ferocidade se não fosse capaz de evoluir? Mas Andong nunca desistiria de seu porco blindado. Sempre. Um ano atrás, para salvá-lo, seu porco blindado foi mordido por uma cobra venenosa. Devido a esse acidente, ele ficou gravemente ferido. Embora tenha conseguido sobreviver a essa provação, o veneno em seu corpo não foi eliminado, então ele acabou danificando seus órgãos internos e destruindo todas as possibilidades de evolução. Andong veio de uma família média e tinha potencial médio. Ele era meticuloso em tudo que fazia e era obsequioso com as pessoas. Foram necessárias muitas experiências desafiadoras antes que ele finalmente pudesse se tornar um aprendiz de avaliador de bestas. Ele estava disposto a se submeter à realidade e desistir de sua dignidade por um futuro mais brilhante. Mas Andong jurou que nunca desistiria de sua besta de estimação. Mesmo que isso destinasse a uma vida medíocre, a uma vida onde nenhum sucesso esperava. Porque se não fosse por seu porco, Andong já teria morrido há muito tempo. Dong He só abordou Andong para esta missão porque ele assumiu que Andong era um sujeito fácil de lidar. No entanto, sua percepção de Andong não poderia estar mais longe da verdade. Os animais de estimação de Zhao Ying e Lu Xiaoyun eram ambos rank 2. Quando Andong soube disso, um raio de esperança surgiu em seu coração. Até um idiota saberia que foi Lin Jin quem ajudou seus animais de estimação a evoluir. E agora que ele tinha testemunhado essa cena incrível do galo evoluindo, Andong não conseguia mais conter suas emoções. Sem desperdiçar um único segundo, ele se prostrou diante de Lin Jin. Mestre Lin, Andong tem um pedido. Fim dos capítulos do 56 ao 60. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!